Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 7 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,34%, deixando uma longa sombra superior aqui nesse candle, uma formação semelhante a de uma estrela cadente. A perda da mínima, que é um candle de reversão, a perda da mínima deste candle, que é do pregão de hoje, 62.911, confirma essa sinalização de reversão, de uma reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa, ou seja, seria a primeira sinalização para o Ibov iniciar um movimento de baixa. Dentro do que eu já tinha comentado na última videoanálise, o ideal é que o Ibov tivesse vindo um pouco mais para baixo para depois iniciar esse movimento aqui de subida, porque esse início de movimento de subida já para mim ficou um pouco sem espaço e já aumentou essa chance de não ir muito longe e gerar alguma movimentação para baixo. Então, enquanto o Ibov não gerar um sinal realmente de força, eu ainda mantenho essa perspectiva. A força principal seria vir para cima de 64 mil pontos, mas trazendo agora essa possibilidade de vir aqui até uma movimentação para baixo o índice. Nos futuros, não cheguei a fazer recomendação. No mini índice, a gente tem um candle também semelhante no gráfico diário, semelhante ao do Ibovespa, um candle mais para uma reversão. Está dentro de um movimento de alta, mas olhando para o G60, a gente teve aqui essa abertura muito forte para cima e depois uma pancada para baixo. Depois dessa pancada para baixo não deslanchou tanto para baixo, ficou aqui de forma um pouco mais lateral, principalmente no período da tarde. Dentro dessa movimentação, considerando essa movimentação aqui para baixo, uma sinalização aqui de queda no início do próximo pregão pode trazer a oportunidade de se trabalhar mais na ponta vendedora, principalmente se vier já perdendo aqui essa região de 63.020. Para buscar alguma operação na ponta compradora, teria que voltar a trabalhar preferencialmente para cima aqui dos 63.375, e o melhor ainda se isso acontecesse depois de uma movimentação fraca para baixo aqui, ou seja, aumentar um pouco mais o tempo dessa congestão para depois iniciar uma sinalização de subida pelo gráfico de 60 minutos. No mini dólar o dia que foi de queda, leve queda, chegou a perder ali a mínima do pregão anterior, ameaçou reverter para cima, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos. Então, houve essa abertura aqui, esse aqui foi a primeira hora de pregão, foi lá embaixo, depois ameaçou vir aqui para baixo, não andou, gera a formação de um fundo. Eu recomendei compra, quando eu falo que eu não cheguei a fazer recomendação, no sentido de execução da recomendação, quando eu comentei que eu não fiz recomendação, mas eu fiz uma recomendação no mini dólar, só que ela não foi executada, pelo menos eu cancelei essa entrada. Depois que gera aqui essa seta azul que eu estou mostrando, esse candle que gera um fundo que eu tinha comentado, se abrisse caindo, na última videoanálise, se abrisse caindo e gerasse uma sinalização para cima, teria uma chance de gerar uma movimentação para cima, até dentro do que eu comentei no gráfico diário, que poderia ter um pregão aqui com fechamento positivo, terminando um pregão mais com fechamento negativo. Então aqui dentro desse movimento de subida do G60, na hora que fez aqui uma correção num gráfico de menor periodicidade, um gráfico aqui de 10 minutos, na hora que faz aqui essa correção, eu recomendo compra na superação da máxima deste candle aqui. Então quando esse candle abriu, ele abriu e foi perdendo força, veio aqui embaixo, perdeu a mínima desse candle. Na hora que perdeu a mínima deste candle, eu cancelei essa entrada, porque para mim desconfigurou o que eu gostaria de ver no gráfico, que era justamente já abrir aqui subindo, rompendo essa máxima e dar continuidade a gerar o que? Um fundo ascendente e dar continuidade a uma movimentação aqui para cima. Mas isso não aconteceu, perdeu no meu caso, desconfigurou o que eu gostaria de ver, e depois disso eu não gerei nova recomendação aí no mini dólar. Então temos um pregão, olhando para o próximo pregão, dois candles aqui de baixo, dentro desse forte candle de alta, trazendo espaço para se ter ainda algo mais aqui para cima, no meu modo de ver. Para ficar um pouco mais para baixo, teria que perder a mínima do pregão de hoje, 3.283, que aí configuraria um pouco mais um movimento de baixo aqui no gráfico diário. Então, se a gente olhar para o G60, perda da mínima do pregão de hoje, pivô de baixo, trabalharia mais na ponta vendedora. Mas dentro do que eu mencionei, se vier, abre caindo e gera alguma sinalização mais forte aqui para cima, também me chamaria atenção para se trabalhar na ponta compradora, ou seja, um fundo acima desses 3.283, um fundo aqui no G60, para se buscar a operação na ponta compradora, ou num gráfico de menor periodicidade. Olhando então agora para a Petro terminou o dia com queda de 2,35%, perdeu a mínima ali do pregão anterior, gera uma sinalização de topo descendente, apesar da correção ter sido, no meu modo de ver, curta em relação a esse movimento de baixo, mas já gera uma sinalização de baixo, um engolfo de baixo com um topo aqui bem confirmado na Petro.
apontando para o suporte imediato em 12,68 e mais na sequência na faixa dos R$ 12,45. Por enquanto, a Petro não encaixa para mim a operação na ponta vendedora nem na ponta compradora dentro da atual configuração, lembrando que isso não significa dizer que ela não está gerando possibilidade de venda ou possibilidade de compra, só que não se encaixa dentro da minha metodologia neste momento. Vale 5, lembrando, se você deseja receber as recomendações que eu passo aí gratuitamente através aí do canal DV Invest Pro no Telegram, seja ela para ações para swing trade ou mesmo nos futuros o índice dólar para day trade, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir aí os procedimentos para receber essas recomendações. Então na Vale 5 o dia foi de leve queda, 0,32%, praticamente estável, mas ela perdeu a mínima dos pregões anteriores, ou seja, dando uma sinalização de falso fundo aqui, a sinalização de fundo, falso fundo, e uma chance de ter algo mais aqui para baixo. Eu já mencionei, dependendo da forma como a Vale 5, não significa dizer que ela vai chegar aqui, mas se ela vier aqui nessa região, mais por volta ali dos 20, a região em torno dos 24,46 até 24,33, 24,25 na realidade, se ela vier aqui mais próximo dessa região, eu me interessaria mais para se avaliar alguma oportunidade na ponta compradora, visto que está totalmente ali indefinida, né? É uma operação um pouco mais ousada, logicamente, porque seja o semanal, está difícil a leitura pelo semanal do que realmente está acontecendo, que é mais provável, e até pelo próprio gráfico diário aqui. Eu já mencionei para venda, teria que fazer algum topo aqui descendente, e para a ponta compradora arriscando algo aqui dentro de uma indefinição, mais aqui para baixo depois de sinalizar a perda de força nesse atual movimento de queda. Na sequência, então, vamos para outros ativos, ações. Ambev, operação encerrada. Infelizmente, a Ambev foi lá em cima, não bateu no objetivo, que era 19,33, bateu aqui na máxima nesse ponto mais alto aqui do dia 18, do candle aqui do dia 18/5, do gap de baixo, e começou a perder força, comprador, e na realidade entrou bastante força vendedora. A forma como isso aconteceu, a forma de queda que ela apresentou, eu optei por encerrar essa posição quando ela perdeu aqui essa região dos 18,85. Então essa operação foi encerrada ainda assim com algum ganho de 0,48%, capital total isso gerou um crescimento de 0,12%. Olhando agora para Ciel 3, recomendei compra na Ciel 3 no pregão de hoje. Lembrando, se deseja receber as recomendações, clica aí no card ou no izinho que está aqui aparecendo para você, para que você siga os procedimentos para receber essas recomendações. Ciel 3, recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior. Ela não acionou, veio aqui para baixo, eu cancelei essa entrada, então a entrada está cancelada. Superação da máxima de hoje ainda seria uma alternativa de se buscar na operação de compra de fundo ascendente. Cenário está totalmente apoiando? Não tem uma tendência de alta definida aqui na ação. Seria apenas um fundo ascendente, que a tendência ficaria indefinida, com a possibilidade de se ter uma tendência de alta somente se ela romper aqui essa máxima. Então, uma operação um pouco mais ousada na Ciel 3, na expectativa que ela de tentar pegar aqui alguma movimentação para cima no papel. O ponto negativo é o tamanho do candle, o tamanho do stop nessa operação. Deve estar inclusive superior um pouco à volatilidade do papel. Então teria que trabalhar com outro stop, um stop um pouco mais curto em cima dessa ação. PSSA 13 também recomendei compra na superação da máxima deste pregão. Só que eu só recomendei essa compra depois que ela já abriu forte para cima, foi lá em cima. Na hora que ela voltou para baixo dessa máxima, estava mais para baixo aqui até dos 31,50, eu recomendei compra se ela justamente voltasse para cima desse patamar. Ela não voltou, essa operação foi cancelada. Ficaria atento para o próximo pregão, na possibilidade ainda de se buscar uma compra em cima desse ativo, podendo ser até na superação dos 31,81 mesmo, e trabalhando até com stop abaixo aqui da mínima de hoje, R$ 30,86, que eu vou avaliar aí para o próximo pregão e passar essa recomendação. Caso seja, dependendo da abertura do próximo pregão, eu passo essa recomendação dentro do canal da DV Invest Pro. Brasil Foods, seguimos na ponta compradora, hoje foi lá embaixo, lembrando a compra aqui foi na superação da máxima aqui desse pregão, foi aqui na faixa dos 43,05, então o ativo está aqui dentro da posição comprada, já é o terceiro candle dessa tentativa aqui de subida. O stop foi reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, em 42,50, ou seja, um stop mais reduzido. Se ela não conseguir ganhar força aqui para cima, a partir do próximo pregão perder essa mínima, eu encerraria essa posição aí com um stop mais curto em cima da Brasil Foods. Então o ideal para a nossa posição, olhando para o G60, é que ela consiga romper aqui, ou seja, depois de ter feito esse tipo de movimento, ela consiga romper aqui para cima
essas duas máximas, na verdade são as máximas desses dois últimos pregões, para aumentar a chance de caminhar ali para uma região de objetivo que a gente traçou para esse papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até o próximo pregão.